A língua portuguesa é literalmente um organismo vivo, pulsante e que está em constante transformação. Existe uma jornada fascinante acontecendo todos os dias, que é exatamente o trajeto entre a realidade de como as pessoas falam nas ruas e aquelas regras estritas que governam a norma culta escrita. Hoje, nesta explicação detalhada, o nosso objetivo é desmistificar as complexidades da gramática do português brasileiro, focando naquilo que costuma gerar muita dor de cabeça, a concordância nominal. Desde a ciência fonética escondida no linguajar do dia a dia até as regras rígidas da redação oficial, o cenário está pronto para a gente entender a mecânica oculta das palavras. O nosso roteiro de hoje passa por 5 pontos principais: a realidade do nosso português, as regras gerais de concordância, o desafio das cores, o uso de numerais na redação oficial e, por fim, as expressões invariáveis e perigosas. Ponto 1. A realidade do nosso português, falado versus escrito. Logo de cara, surge uma questão linguística fundamental quando a gente compara a gramática normativa com o jeito que as pessoas conversam informalmente. Por que uma frase impecavelmente padronizada como "todos os animais não falam" parece tão diferente de uma construção supernatural que a gente escuta o tempo todo como "todos os meus cachorros eu mandei para o interior"? A resposta para isso não é um simples "ah, isso é um erro", mas sim um fenômeno linguístico muito bem documentado. A grande diferença se resume a um conceito: marcação redundante contra marcação não redundante. Na norma padrão culta, a gente usa a marcação redundante. Ou seja, todos os elementos que podem ir para o plural dentro daquele bloco recebem a marca de plural. Fica tudo concordando perfeitamente. Todos os animais. Já no português falado no dia a dia, é extremamente comum a gente usar a marcação não redundante. Nesse caso, só o primeiro elemento carrega o plural, geralmente o artigo ou o pronome, enquanto o núcleo, a palavra principal, fica lá no singular. Tipo, meus amigos é tudo por fora. E olha só que interessante a ciência por trás do momento em que o plural é aplicado de forma quase inconsciente. A chave para entender isso é o que chamamos de saliência fônica. Basicamente é o grau de distinção sonora entre a palavra no singular e no plural. Dados de pesquisas mostram que palavras com alta saliência fônica, onde a mudança de som é muito gritante, tipo ovo e ovos, recebem ao plural na fala 88% das vezes. Por outro lado, palavras com um contraste sonoro bem menor, como verde e verdes, chegam a só 54% de marcação. É como se o cérebro humano literalmente calculasse o esforço sonoro necessário para falar a palavra. Parte 2. Regras gerais de concordância. Os fundamentos da coisa. A regra geral e absolutamente inquebrável da concordância nominal exige que artigos, adjetivos, numerais e pronomes se alinhem perfeitamente em gênero e número com o substantivo. Podemos dizer que o substantivo é o chefão da frase. Se ele é feminino e está no plural, como na expressão "estas 3 obras maravilhosas", todos os súditos dele, o pronome estas, o numeral 3 e o adjetivo maravilhosas, são obrigados a acompanhá-lo. Mas e quando o cenário fica um pouquinho mais lotado? Imagina que um único adjetivo vem logo depois de vários substantivos diferentes. A boa notícia é que existem 2 saídas corretas. O adjetivo pode fazer uma concordância por proximidade, concordando só com a palavra que está mais pertinho dele, o que nos dá terras e clima desconhecido, ou, se preferir, dá para fazer a concordância total, abraçando todo mundo e indo para o plural masculino, gerando terras e clima desconhecidos. Ambas as formas estão perfeitinhas dentro da norma culta. Número 3. O desafio das cores, também conhecido como o carnaval das cores. A regra de ouro aqui é genial justamente pela simplicidade dela. Quando a gente analisa um adjetivo composto, se as 2 palavras são originalmente nomes de cores, tipo verde claros ou azul escuros, só a última palavra é que vai para o plural. Agora, e esse é o grande truque, se a segunda palavra for um substantivo que acabou emprestando o nome dele para uma cor, como cinza claro ou amarelo ouro, aí o adjetivo congela. Fica totalmente invariável, não vai para o plural de jeito nenhum. Tópico 4. Numerais e redação oficial, ou o nosso jogo dos números. Na hora de numerar artigos de leis, decretos ou portarias, a regra oficial corta a linha exatamente no número 9. A gente usa numerais ordinais do 1 ao 9. Artigo 1º, artigo 9º. Porém, a partir do 10, os números cardinais assumem um controle absoluto do pedaço. Passa a ser artigo 10, artigo 91. É uma regra super simples, mas que consegue padronizar toda a nossa Constituição e os marcos legais. E essa lógica de padronização continua em outros contextos também. Para numerar casas, páginas, cabines de navio ou quartos de hotel, a gente usa os numerais cardinais. Então fica página 5,
casa 1, apartamento 203, a mesmíssima lógica se aplica aos dias do mês, como em a gente vai viajar no dia 15 de agosto. Só tem uma exceção sagrada para isso tudo, o primeiro dia de cada mês sempre exige o ordinal, portanto sempre 1º de setembro, nunca 1 de setembro. Chegamos ao ponto 5, as expressões invariáveis e perigosas. Sabe aquelas expressões como é proibido, é bom, é necessário? A confusão com elas acaba rapidinho com um método lógico de 4 passos. O grande segredo não está na palavra proibido em si, mas sim no sujeito que acompanha ela. Mais especificamente, na presença ou ausência de um artigo ou determinante ali do lado. O passo mais importante de todos é caçar a presença do a ou do esta na frase. Fica muito mais claro vendo a regra em ação. Sem o artigo para delimitar o sujeito, a expressão permanece generalizada, totalmente neutra e invariável. É proibido entrada. Água é bom. Mas, no exato momento em que o artigo entra em cena, ele funciona como um gatilho e força a concordância de toda a estrutura. Aí passa a ser, é proibida a entrada. A água é boa. O artigo muda o jogo inteiro. E já que o assunto são os erros perigosos, a gente tem que destacar a regra mais inflexível e absoluta da nossa língua, a palavra menos. Gente, menos é sempre invariável. Mesmo que ela esteja do lado de um substantivo super feminino, a palavra não muda. A gente sempre vai ter menos alunos e, rigorosamente, menos alunas. Aquela famosa forma menas simplesmente não tem espaço em nenhuma regra gramatical do português. Não existe de jeito nenhum. Então, o grande ponto de reflexão no final dessa nossa jornada é justamente essa dualidade. Dominar as regras da concordância nominal, saber certinho quando usar verde claros ou quando é proibida a, é uma ferramenta indispensável para nossa clareza e precisão, principalmente num e-mail, numa redação ou num documento oficial. Mas, ao mesmo tempo, entender como o idioma falado evolui naturalmente nas ruas, compreender as saliências fônicas e por que a gente usa a marcação não redundante, é o que faz a linguística ser um campo tão fascinante. A língua é, ao mesmo tempo, a regra dura do livro e a voz solta das ruas. Fica aí o convite para a gente continuar prestando muita atenção nessa melodia e nessa matemática incrível que é o nosso português.